De volta com o Bom Dia News, aqui pela O Dia TV. Aqui comigo, Leonardo Chaves. Ele é Master Coach, especialista em liderança, gestão e estratégia. A gente vai conversar sobre inteligência emocional. Tão importante quanto o coeficiente de inteligência, a inteligência emocional também é muito importante para quem vai procurar um emprego. Só que quem tem detalhes aqui é ele. Bom dia, obrigado por ter vindo. O que é inteligência emocional? Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui transmitindo esses ensinamentos. A inteligência emocional ela pode ser citada como uma metacapacidade que o ser humano tem de poder se adaptar aos diversos ambientes que ele passa durante o seu dia. Então é mais ou menos você poder se adaptar naquelas diversas situações a que você é alocado diariamente, nas mais diversas situações. Certo. A gente vive hoje num mundo muito agitado. Você ter inteligência emocional requer o quê? Que tipo de talento? O que é que você deve ter cuidado? Boa pergunta. A inteligência emocional ela é caracterizada por algumas outras subcaracterísticas, né? Podemos dizer assim. Então, o ser humano, nos dias atuais, ele tem que ter autoconsciência, a autogestão, a empatia e a habilidade social para que ele realmente tenha a configuração de uma inteligência emocional, digamos, estável, né? E que ele consiga realmente aquilo que ele deseja sem atropelos, né? Sem desgaste, sem atropelos. Seria mais ou menos isso. Certo. Não é muito fácil você administrar tudo isso. Como é que a gente consegue? Bem, o interessante é que, geralmente, né, a maioria das pessoas não tem a consciência do que seria inteligência emocional e como pode desenvolvê-la. Então, como eu posso adquirir isso? Na realidade, as pessoas aprendem com a própria experiência ou com os treinamentos, né, que são dados aí nas lições, principalmente do Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional. Inclusive, Zan, eu participei agora de um treinamento, ministrei um treinamento sábado e domingo, né, dias 2 e 3 de fevereiro, e é muito interessante como as pessoas elas realmente não se conhecem por dentro e assim não são capazes de desenvolver sua inteligência emocional. E a partir de aí, a partir desse momento em que ela se conhece, é que ela se pode autogerir e transformar o que ela tem numa certa empatia e habilidade social com os outros. Tá, então você adquirir essa inteligência emocional não é tão fácil assim. Você pode dar um exemplo mais assim concreto? Vamos lá. Durante uma viagem de avião, se porventura existe uma turbulência, vão existir pessoas que, por exemplo, estão lendo e vão continuar lendo, porque elas sabem interiormente que aquilo é algo normal e que elas não desesperam. Outras já ficarão com mais medo, já vão ter um outro tipo de reação, ou seja, vão desestabilizar perante uma situação, digamos assim, de um aparente perigo. Né? Então, ela não consegue se equilibrar diante dessas situações. Ou ainda, como a gente fala no linguajar popular, nas CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão que as pessoas estão atualmente. Quando você é submetido a um estresse, né, você tem que ter a capacidade de se manter estável naquela situação. Como no começo aqui da nossa entrevista, eu falei que em entrevista de emprego, né, as pessoas agora avaliam muito essa questão da inteligência emocional. Como é que eu devo me comportar, por exemplo, numa seleção de emprego? Como é que eu devo mostrar a minha inteligência emocional? Bem, primeiramente, existe toda uma preparação, né? Existe uma comunicação não verbal para que você vá para uma entrevista de emprego. Então, você tem que saber para onde você está indo, tem que entender qual a missão e os valores daquela empresa que você está indo e realmente se integrar ao que a empresa requer de você. Isso é uma capacidade de ter empatia com quem vai lhe entrevistar. Então, a sua comunicação não verbal e ainda a verbal, demonstrando que você conhece a empresa, que você tem conhecimento para aquele cargo que você almeja, é um dos fatores que vai dizer que a pessoa tem inteligência emocional ou não. Uhum. Você já trabalha com isso já, né, há um certo tempo. O que é que você percebe nas pessoas, no antes e depois que ela começa a se perceber?
Olha, eu digo para você que a diferença é incrível, né? Inclusive, eu sempre faço as pesquisas após o curso, né? Após o treinamento eu faço as pesquisas, e é interessante como as pessoas elas colocam lá um item de que foi transformador, porque elas não conseguem sair do nível em que estão, aprofundar um pouco fazer, digamos assim, uma anamnese interna, uma pergunta interna, se conhecer melhor e aí voltar para que realmente ela se potencialize com tudo que ela tem e ressurja, né, para o que ela quiser, atingir metas, o que for, em que segmento for. Então isso fica muito claro com os treinamentos, né, que quando as pessoas identificam para mim, demonstram para mim que se conscientizando de quem são, elas têm mais potência para atingir suas metas. Quando surgiu esse termo inteligência emocional? Eu lembro que tem um livro, né, sobre esse assunto que se chama Inteligência Emocional, que fez muito sucesso, que foi best-seller no mundo inteiro. Foi a partir daí? Quem foi que descobriu, quem foi que começou a trabalhar com essa inteligência emocional? Bem, nós temos o Daniel Goleman, né, que é um psicólogo, e antes ele trabalhava para um jornal americano, né, ele trabalhava como jornalista, e ele começou a escrever sobre isso. E de tanto ele escrever sobre o comportamento das pessoas comuns, ele identificou essa característica, né, que no mundo atual chama-se, faz uma diferenciação entre o QE, que é a quantidade emocional, e o QI, quantidade de inteligência. Então ele, o Daniel Goleman, considerado o pai da inteligência emocional, foi quem trouxe nos idos lá de 1995, 96, este best-seller, e que daí surgiram muitas outras pesquisas a respeito do tema. E Leonardo, a gente está encerrando a nossa entrevista. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, né, para as pessoas se autodescobrirem. Enfim, você que passasse uma mensagem em relação a esse tema tão interessante que é inteligência emocional. Ok, eu gostaria de convidar você que está aí nos assistindo a se conhecer um pouco mais. Isso vai te ajudar a entender não só o que você é hoje, o resultado que você tem tido até os dias de hoje e, logicamente, de projetar para o futuro, despertar suas potências e todos os seus recursos internos. Para isso, você vai ter que desenvolver sua inteligência emocional e é por isso que a gente faz tanto treinamento nessa área, porque a gente quer ver todo mundo atingindo suas metas, sendo feliz, no final das contas. Ok, felicidade é importante. Leonardo Chaves, muito obrigado pela entrevista, pelas informações. O Bom Dia News vai ficando por aqui, essa é a edição de 5 de fevereiro. Mais informações você vê no Dia News com a Nájila Rodrigues, o Dia News segunda edição com Lívio Galeno e a gente volta amanhã com mais notícias. Fique agora com Assembleia em Foco.